Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 94 e o versículo 13, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 94 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? E vamos lá. A palavra se encontra em Salmos 94 e o 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que se for necessário, meus irmãos, Ele vai abrir a cova, meus irmãos, para jogar o meu e o teu perseguidor. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que perseguem a mim e a você, meus irmãos, querem de todas as formas tirar você da presença do Senhor, querem de todas as formas derrubar a mim e a você, querem de todas as formas ver você no chão caído, porque não aceitem ver o que Deus tem na tua vida. Mas nessa tarde, meus irmãos, o meu e o teu perseguidor, meus irmãos, ou ele se converte, ou ele se muda, ou Deus vai abrir a cova e vai jogar ali dentro. Porque ele tem que saber, meus irmãos, que comigo, com você, ele não pode. Porque vocês somos escolhidos, e vocês somos ungidos. E aquele que Deus unge, meus irmãos, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus chamou, meus irmãos, para falar do amor dele, ninguém pode tocar, meus irmãos. Porque se for necessário nessa tarde, meus irmãos, Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Ou se muda, ou se converte, ou Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Porque comigo, com você, meus irmãos, ninguém pode tocar em mim e você não. Porque vocês somos a menina dos olhos do Senhor. E o que você não vê, meus irmãos, Deus ele vê. O que você não escuta, Deus ele escuta, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, toda a ferramenta preparada contra mim, contra a tua vida, contra a minha, contra a tua casa, contra a minha, contra a tua família, meus irmãos, Deus já desfez, Deus já desmanchou, meus irmãos. Porque o inimigo ele é furioso comigo e com você, meus irmãos. Ele é furioso comigo e com você. Mas ele tem que saber, comigo e com você ele não pode. Ele tem que saber, comigo e com você, quanto mais ele se levanta, maior a queda. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está falando que o meu teu perseguidor, ou ele se converte, ou ele se muda, ou Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Porque Deus é aquele, meus irmãos, que deu a vida. Deus é aquele que mata e não vai preso. Porque ele que deu a vida, ele tira na hora que ele quiser. Porque tem pessoas, meus irmãos, que quer de todas as formas derrubar minha você. Quer de todas as formas, meus irmãos, prejudicar minha você, porque não aceita em ver o que Deus tira na tua vida. Não aceita em ver o brilho que você tem. Porque a gente incomoda, meus irmãos. Quando você tem a presença de Deus, a gente incomoda. E você não faz mal a ninguém. Pelo contrário, só faz o bem. Mas as pessoas, muitas pessoas não reconhecem o bem que a gente faz. E quer fazer o mal pra gente. Porque não aceitam ver a presença de Deus em mim e você. O brilho que você tem. Aí quer de todas as formas, meus irmãos, derrubar minha você. Se levanta contra mim, contra você, meus irmãos. Não é de todo jeito. Pra não ver você caído. Mas nessa tarde, meus irmãos, o meu e teu perseguidor, ou ele se converte, ou ele se muda, ou Deus vai abrir a cova e jogar ali dentro. Porque Deus já tem, meus irmãos, para mim, para vocês consertar. Para mim, você começar a praticar o amor. Mas tem pessoas que não querem praticar o amor. Pessoas que são má e querem continuar sendo mal. Mas nessa tarde você escolhe o que você quer. Ou você se muda, ou você se converte, ou Deus vai abrir a cova e vai jogar você dentro. Porque é aquele que Deus escolheu, aquele que Deus ungiu para falar do amor dele, ninguém pode parar. Porque quem quiser parar mesmo você, meus irmãos, Deus vai parar eles antes. Nem que para isso seja necessário Deus abrir a cova e jogar dentro. Se for necessário, Deus vai fazer isso, meus irmãos. Vai abrir a cova e jogar dentro. Mas o meu teu perseguidor, meus irmãos, vai ter que deixar você em paz. Porque Deus ele escolheu a mim você. Deus ele ungiu a mim você. Para mim você fala do amor dele. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar também com meus irmãos através de louvor. Amém, meus irmãos? Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Eu disse, Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que ele fez.
e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra no caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, me abate e honro. Dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Oh, glória! Quando Deus quer abençoar a mim e a você, meus irmãos, não tem ninguém que possa impedir. E se tiver alguém, meus irmãos, querendo impedir de Deus abençoar a mim e a você, meus irmãos, nessa tarde Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro. Mas a minha, tua bênção vai ter que chegar até a mim, até você, meus irmãos. Porque ninguém pode impedir do que é meu teu chegar até a mim, até você. E se nessa tarde tem alguém impedindo da minha tua bênção chegar até a mim, até você, meus irmãos, Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Mas a minha tua bênção vai chegar até a mim, até você. Porque o que Deus já terminou na minha tua vida, o que Deus já terminou na minha tua vida, tem que se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos, o que Deus tem na minha tua vida. Porque o que é meu teu é meu teu. Ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu que é teu. Se tiver alguém, meus irmãos, no meio do teu caminho, querendo impedir o que Deus tem na minha tua vida, querendo atrapalhar da bênção de Deus chegar até a tua vida, meus irmãos, Deus vai tirar do meio do teu caminho, meus irmãos. Nem que para isso seja necessário Deus abrir a cova e jogar dentro. Mas vai ter que sair do meio do teu caminho. O meu teu perseguidor vai ter que sair do meio do teu caminho. Porque nessa tarde Deus está tirando o meu teu perseguidor, meus irmãos. Porque ou ele se muda, ou ele se converte, ou Deus vai abrir a cova e jogar ele dentro. Mas a minha tua bênção vai chegar até até você. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos, da minha tua bênção chegar até até você. E quando Deus já termina, meus irmãos, está determinado. E ninguém pode impedir, meus irmãos, do que é meter chegar até até você. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.